Olá, eu sou o professor Alexandre Salim e estou com você aqui de volta para o nosso curso de Direito Penal Atual. Hoje é a nossa segunda aula. E não esqueça, se você ficar com alguma dúvida, por favor, nos escreva. Escreva para saberdireito@stf.jus.br, identifique o tema, identifique o professor, para que nós possamos, de maneira muito boa, muito satisfatória, resolver a sua indagação, ok? Eu conto aqui com a presença dos nossos ilustres convidados, o professor Anderson, que é meu colega, é docente de Direito Penal, o meu caro Joseleno e a Marta também, são todos oriundos da Gerência de Ensino da Administração Prisional, sejam muito bem-vindos. Nós, no nosso primeiro encontro sobre o garantismo penal, falamos da tese do mestre italiano Luigi Ferraioli. E muitos podem estar pensando, mas isto é um assunto absolutamente científico, um assunto pesado e dogmático e, portanto, próprio para a academia, próprio para as especializações, as dissertações de mestrado ou as teses de doutorado. Você acha mesmo? Cuide aqui comigo. Eu tenho aqui a prova para Ministério Público do ano passado, Estado da Paraíba, é o 13º concurso para MP, repito, Estado da Paraíba. Aliás, aquele famoso concurso, ele fica famoso porque são 5.000 e tantos candidatos na prova preambular. Sabem quantos passam? Nenhum aprovado na prova preambular. Ok? Se você quiser buscar pela internet, é a questão de número 13 do concurso 13º Paraíba, Ministério Público, e eu quero aqui falar para você da assertiva 2, que diz assim: na concepção garantista defendida por Luigi Ferraioli, os direitos fundamentais adquirem um status de intangibilidade, estabelecendo um núcleo inegociável, denominado esfera do não decidível. Até aqui tudo bem. Cujo sacrifício só é legitimado sob a justificativa da manutenção do bem comum. Opa, agora ficou mal, né? Pessoal, sacrificar direito fundamental em nome do bem comum é o que fez Hitler no Terceiro Reich. O professor Ferraioli, ele vai além do Direito e Razão, da sua primeira obra, aquela que nós comentamos na nossa primeira aula. Ele já desenvolve, nesta que ele chama a obra da sua vida, se chama Principia Iuris, ele desenvolve a teoria dos bens e dos direitos fundamentais. Aliás, nós fizemos uma tradução, eu com muita honra participei desta tradução, foi publicada agora em 2011 pela Livraria do Advogado, editora Livraria do Advogado de Porto Alegre, um livrinho chamado Teoria dos Direitos Fundamentais de Luigi Ferraioli, onde ele fala de uma esfera do não decidível. O professor Ferraioli fala de dois tipos de direitos, os direitos de liberdade, de um lado, e os direitos sociais, de outro. Tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais entram numa esfera do não decidível. Os direitos de liberdade impõem um não fazer por parte do Estado, um não agir, um não intervir na minha liberdade de consciência, na escolha da minha religião, no meu direito a voto. É um não fazer, é um se abster por parte do Estado. Os direitos sociais, por outro lado, eles impõem uma prestação, portanto, é uma conduta positiva por parte do Estado. Então, é dar alimentação, dar ensino fundamental. Tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais, repito, estão numa esfera do não decidível. Os direitos fundamentais para Ferraioli não são os direitos da maioria, como pregam muitos constitucionalistas. Pelo contrário, porque eles podem ser usados mesmo contra o poder da maioria. Os direitos fundamentais são direitos de todos. Há um aspecto universal para Ferraioli nos direitos fundamentais. Portanto, nenhuma maioria pode decidir fazer no que se refere aos direitos de liberdade. Nenhuma maioria pode decidir mandar alguém para a cadeia ou estabelecer uma pena de morte sem um devido processo legal, por exemplo. Como nenhuma maioria pode decidir não fazer se o direito é social. Nenhuma maioria pode decidir não conceder alimentação ou fármacos essenciais. Os direitos fundamentais para Ferraioli estão nesta esfera do não decidível. É por ali que passa a resposta à questão do concurso. Tá? Você está vendo como é importante Luigi Ferraioli e seu garantismo hoje, tanto para a academia, questão dogmática, quanto para os concursos públicos. Vamos à nossa segunda aula. A pergunta que eu faço a você é:
As normas cegas, as leis cegas, são inconstitucionais, como muitos pregam? Em primeiro lugar, o que são as tais normas cegas? Elas são chamadas também de normas ou de leis penais em branco. São leis penais em branco, são almas à procura de um corpo, como dizia o grande Bindin, almas à procura de um corpo. São leis penais incompletas. Vamos procurar entendê-las. Eu começo com você falando das fontes do direito penal. Podemos falar de uma primeira, que é a fonte material, e depois das fontes formais do direito penal. A fonte material do direito penal também é chamada de fonte substancial ou de fonte de produção, porque ela diz respeito ao órgão de produção do direito penal. E o nosso fulcro aqui, senhores, ele é constitucional. Ele está no artigo 22, inciso 1º da CF, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre o direito penal. O nosso fulcro é constitucional. Portanto, eu indago para você de novo. Qual é a fonte material do direito penal? Sua resposta: Poder Legislativo da União, com base no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Outra pergunta que eu faço a você, meus caros convidados: os estados podem legislar sobre direito penal? Isso é uma questão muito interessante. Então, a Assembleia Legislativa de um determinado estado pode, pelos seus deputados estaduais, ela pode criar um crime, um tipo penal estadual. Se nós observarmos o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, em tese é possível. Por quê? O parágrafo único do artigo 22 diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas previstas no artigo 22. Há um caso curioso que ocorre no Rio Grande do Sul, há poucos anos, em que a Assembleia Legislativa fica tomada de um lado por entidades protetivas de animais e de outro por representantes de religiões africanas, porque se estava discutindo naquele momento pela criação de um tipo penal ambiental estadual, criminalizando a conduta de quem utilizasse animal em culto religioso, matando, sacrificando, causando maus tratos a este animal. E naquela oportunidade, senhores, passa o tipo penal estadual ambiental. A questão é levada ao pleno do Tribunal de Justiça Gaúcho por uma ação direta de inconstitucionalidade. É decretada a inconstitucionalidade desta lei penal estadual, entre outros argumentos, em virtude de um vício formal de origem, qual seja a inexistência da lei complementar que é exigida pelo parágrafo único do artigo 22. Portanto, em tese, a autorização constitucional existe, mas não existe a lei complementar, é impossível de colocá-la em prática. A lei complementar não existe e digo mais aos senhores, nunca existirá. Isto irá de encontro à ideia de Estado federativo que é própria do nosso Brasil, ok? É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde vários entes autônomos se juntam para formar um só. É por isso que em um estado cabe pena de morte, em outro não cabe. É por isso que em um estado é possível aborto, em outro não é, lá nos Estados Unidos. Isto é impensável aqui no Brasil. Bom, isto em relação à fonte substancial, material de criação do direito penal. Lembre, Poder Legislativo da União. As fontes formais do direito penal, elas podem ser de duas ordens. Fontes formais mediatas, indiretas, secundárias. E aqui nós temos os costumes, o ato administrativo, os princípios gerais de direito, a doutrina, a jurisprudência, inclusive os trabalhos científicos, as monografias nas especializações, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado. Repito, fontes formais mediatas, secundárias, acessórias, indiretas. E nós temos a fonte formal imediata, direta, principal do direito penal, que é a lei penal. A lei penal é a fonte formal mais importante do direito penal, porque somente ela pode criar crimes e cominar penas.
A lei penal, ela está estruturada da seguinte forma. Nós temos um preceito primário acima e um preceito secundário abaixo. No preceito primário está descrita a conduta incriminadora. E no preceito secundário está cominada a respectiva pena. Portanto, se você observar o artigo 121, que trata do homicídio, o matar alguém é o preceito primário. E o reclusão, de 6 a 20 anos, é o preceito secundário. E nisto vem outra indagação. Quem são os destinatários da lei penal? Resposta: depende. Você está falando do preceito primário ou do preceito secundário? Isto terá relevância agora em relação à norma cega também, que é uma norma incompleta. Você está falando do preceito primário? Quem são os destinatários do preceito primário? Desta conduta incriminadora, genérica, abstrata, destinada a todos nós. São todas as pessoas, é claro. Todas as pessoas são destinatárias do preceito primário. Agora, do preceito secundário, onde está cominada a pena, é destinatário quem? O Estado juiz. Você deve lembrar que no nosso país é somente o magistrado que tem o poder-dever de impor a sanção penal. Não pode ser o réu, como dizem alguns de forma errada. Não há um dever de autopunição no Brasil. É destinatário, portanto, do preceito secundário, o juiz. O nosso objetivo, na aula de hoje, é falar então sobre esta fonte formal imediata, a lei penal, que, em alguns casos, está incompleta. Eu começo pedindo que você observe o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ambos têm redação idêntica. E lembre, como está no artigo 5º, nós estamos diante de um direito fundamental, de uma garantia individual do cidadão. Os dois preceitos, o infraconstitucional e o constitucional, dizem a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Pois bem, eu pergunto para você, quando a lei diz que não há crime sem lei anterior que o defina, a Constituição e o próprio Código Penal, eles estão falando em lei em sentido estrito ou em lei em sentido amplo? Quando eu falo em lei em sentido estrito, eu estou me referindo apenas, claro, à lei ordinária e à lei complementar. Quando eu falo em lei em sentido amplo, o meu fulcro não é mais o inciso 39 do artigo 5º. É o inciso 2º do artigo 5º. Ninguém está obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lei em sentido amplo, o que engloba lei em sentido estrito, atos administrativos e todas as espécies normativas ou legislativas que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução, todas elas. Isto é lei em sentido amplo. Quando nós falamos em penal, em criar crime, nós estamos falando em lei em sentido estrito. Portanto, a sua leitura do artigo 5º, inciso 39 da Constituição deve ser esta. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior, complementar ou ordinária, que o defina. É claro que leis ordinárias podem criar crimes. A pergunta é, meus caros, e leis complementares? Leis complementares podem criar tipos penais? Esta é uma pergunta que se impõe também. Aliás, qual a diferença básica entre lei complementar e lei ordinária? Na verdade, duas diferenças, né? A primeira é a previsão expressa na Constituição. Quando a Constituição ela quis que determinada matéria ela fosse tratada por lei complementar, ela disse expressamente. A segunda é o quórum qualificado para aprovação de uma lei complementar. O interessante é que, quando a Constituição fala em leis complementares, ela não traz nenhuma hipótese que diga a respeito a direito penal. Por isso alguns dizem, não cabe direito penal ligado com lei complementar. Opa, está errado isso. Cabe sim. Cabe sim, lei complementar pode sim criar crime. O fato de não haver, de não existir uma previsão específica hoje de lei complementar sobre matéria penal não significa que no futuro exista. Claro que pode, inclusive já houve
Você sabia? Eu quero que você anote aí a Lei Complementar 105, LC, Lei Complementar 105/2001, que trata da quebra do sigilo em determinadas situações. E no seu artigo 10 traz um crime punido com reclusão de 1 a 4 anos para quem quebrar sigilo fora das hipóteses legais. Um crime que foi criado por lei complementar. Portanto, o delito pode ser criado tanto por lei ordinária quanto por lei complementar. E, por favor, afastem medida provisória e afastem leis delegadas. Tanto a medida provisória quanto a lei delegada, ela não pode versar sobre matéria penal, lei penal incriminadora. Não pode. Por quê? Porque a Constituição, ela assim o diz. Em relação à em relação à medida provisória, o artigo 62 da Constituição veda expressamente a decretação de IMPs em matéria penal. E em relação à lei delegada, o artigo 68 da Constituição diz que não cabe delegação em matéria que diga respeito a direitos individuais. E nós estamos aqui diante do artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que é um direito individual. Portanto, MP ou lei delegada em matéria penal, nem pensar. Eu vou falar sobre lei em sentido estrito, portanto, em lei ordinária e em lei complementar. O cara aqui, pessoal, o sujeito que deve sempre ser lembrado é o alemão, o doutrinador alemão Feuerbach. Feuerbach. O nome dele é Anselm von Ritter Feuerbach. Ele é o cara. Por que eu digo que ele é o cara? Em primeiro lugar, porque é ele que dá, no século XIX, a conotação jurídico-penal que se tem hoje em relação ao princípio. O princípio, até então, da reserva legal, ele já vinha previsto com conotação política, desde a Constituição de Johnson, Bill of Rights dos Estados Unidos, na Carta de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, mas sempre, repito, como garantia política. Esta garantia jurídico-penal contra o poder punitivo do Estado, isso é coisa nova de Feuerbach, que vem com esse doutrinador alemão, que também é o responsável pela fórmula latina, que acaba espalhando o princípio mundo afora. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Você tem que lembrar dos 4 lados do nullum crimen, nulla pena, sine lege. O primeiro deles diz respeito com a lex prévia, a lei prévia, o princípio da anterioridade. Ou seja, a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. O segundo diz, nullum crimen, nulla pena, sine lege, scripta, a lei escrita, o não ao costume. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. O terceiro diz respeito com a lex stricta, a lei estrita, é o não à analogia. A analogia não pode tratar sobre direito penal, não cabe o uso de analogia no penal, com exceção da analogia em favor do réu, que é a in bonam partem. E o terceiro é o nullum crimen, nulla pena, sine lege certa, que é o princípio da taxatividade. O tipo penal tem que ser certo, tem que ser preciso, tem que ser determinado. Aí se encaixam as normas cegas, você está vendo? O tipo penal tem que ser taxativo. O tipo penal não pode ser tão técnico, traga termos tão específicos que ele seja de fácil interpretação e compreensão somente para nós, operadores do direito. Repito, quem são destinatárias do preceito primário da lei penal? Todas as pessoas. E claro que a maioria delas não são juristas. Se todas as pessoas são destinatárias do preceito primário, do tipo penal incriminador, bom, o tipo penal tem que ser de fácil compreensão para elas, não só para nós, técnicos, operadores do direito. Isto é o princípio da taxatividade, senhores. O tipo tem que ser claro, certo, preciso, determinado. Pois bem, olhem a pergunta. Se o tipo está incompleto, ele é inconstitucional? Olhem o título da nossa aula. A norma cega é inconstitucional? Anote aí, por favor, então, que norma cega é norma incompleta. Norma cega é norma penal em branco, é norma incompleta. Esta complementação, ela pode advir de outra lei ou pode advir do ato administrativo. Olhem, isto é o interessante.
Nós vamos começar falando aqui das normas cegas, ou, por favor, coloquem o sinônimo normas penais em branco, que dizem respeito ao preceito primário da lei penal, onde está, portanto, descrita a conduta incriminadora. Nós temos um determinado tipo penal que traz uma conduta incriminadora incompleta, ela tem que ser complementada, e é justamente o caráter deste complemento que vai nos dizer a espécie de lei cega, a espécie de norma penal em branco. Se há uma incompletude, esta complementação pode advir de outra lei ou pode advir do ato administrativo. Isto dirá o tipo de lei cega. Vamos começar então falando sobre as leis cegas ou as normas penais em branco homogêneas. As normas penais em branco homogêneas são aquelas em que o complemento advém do mesmo órgão criador da lei penal. Eu repito, homo significa mesmo. São homogêneas porque o seu complemento advém do mesmo órgão que cria a norma penal. As normas penais homogêneas, senhores, são também chamadas de impróprias ou em sentido amplo. Normas penais em branco homogêneas ou impróprias ou em sentido amplo, lato. Homogênea. Por quê? Porque o complemento advém do mesmo órgão que cria a norma penal. Aliás, nós temos que sempre ir puxando os assuntos, né? Façam um link aí. Qual é o órgão que cria a lei penal? Acabamos de ver na fonte material do direito penal. O órgão que cria a lei penal é o Poder Legislativo da União. Portanto, o complemento também advém do Poder Legislativo da União. Atenção agora, porque isto é muito importante, principalmente para você que está se preparando para um concurso público. A norma penal em branco homogênea, ela pode ser de duas ordens. Isto não está em 99,9% dos livros. Cuide, atenção. A norma penal em branco homogênea pode ser homovitelínea ou heterovitelínea. Repito, norma penal em branco homogênea, homovitelínea, ou norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. A norma penal em branco homogênea homovitelínea, ela nos diz que norma penal vai complementar norma penal. Homogênea, homovitelínea. É norma penal complementando norma penal. Por isso, homogênea, homovitelínea. Norma penal complementando norma penal. A homogênea heterovitelínea, atenção, nos diz que a norma extrapenal complementando norma penal. Ela é homogênea heterovitelínea. É norma extrapenal complementando norma penal. Só que ambas advindas do mesmo órgão de criação. Ambas advindas do Poder Legislativo da União. Você está vendo? Ela é homogênea homovitelínea quando a norma penal é complementada por norma penal. E ela é homogênea heterovitelínea quando a norma penal ela é complementada por norma extrapenal. Pense aqui comigo. O crime de prevaricação. Pense no crime praticado por funcionário público. Por exemplo, o artigo 319 do Código Penal, a prevaricação. Então, o sujeito deixa de fazer um ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal. Muito bem, mas ele é funcionário público. Esta elementar típica funcionário público, ela é imprescindível para a caracterização do crime de prevaricação. O que é funcionário público? Eu quero que você pense nisso. Você, como juiz, me diga, o que é funcionário público? O estagiário da promotoria é funcionário público, por exemplo? O sujeito que é jurado, ele é funcionário público? E o mesário nas eleições? Você está vendo como não é tão simples? Nós temos que buscar o conceito de funcionário público. Quem é que nos dá o conceito de funcionário público? O mesmo Código Penal, no artigo 327. Você está vendo? É o Código Penal complementando o Código Penal. É a norma penal complementando a norma penal.
Nós temos então uma norma penal em branco homogênea homovitelínea. Lei penal complementando lei penal. Norma penal em branco homogênea homovitelínea. Agora pense comigo no artigo 237 do Código Penal. O agente vai contrair matrimônio ciente dos impedimentos matrimoniais. Muito que bem. Você é o juiz criminal. Você está lá com a denúncia do MP. Contrair matrimônio ciente o autor dos impedimentos matrimoniais que causem a anulação deste matrimônio. Onde é que você vai buscar o conceito de impedimentos matrimoniais? No Código Civil. Artigo 1521 e seguintes do Código Civil nos diz o que são e quais são os impedimentos matrimoniais. E aí vem o link que eu falava para você. Porque o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, nos diz que compete privativamente